Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Manual de Instruções da Vida, o TNA. Vamos dar uma olhada desde o seu código mais básico até como funciona o ciclo de vida de uma célula. Para começar, vamos pensar num desafio que parece impossível. Como é que toda a informação que define uma pessoa cabe num espaço minúsculo dentro de cada uma das nossas células? É muita coisa em pouco lugar, né? E quando a gente fala em muita coisa, é muita coisa mesmo. Olha só que doideira. Se a gente pegasse todo o DNA do nosso corpo e esticasse, o fio daria para ir até Plutão e voltar. E não uma vez, mas umas 5 vezes. Então a grande pergunta é, como é que a natureza organiza um fio tão gigantesco num espaço tão pequeno? Para entender essa mágica toda, a gente precisa primeiro olhar de perto para o próprio manual, ou seja, para a molécula de DNA. Pensa no DNA como se fosse um texto imenso. As letras desse texto são os nucleotídeos. Cada letrinha dessas é formada por 3 partes, um fosfato, um açúcar e, o mais importante, uma base nitrogenada, que é o que realmente carrega a informação. E essas letrinhas não se juntam de qualquer jeito. Existe uma regra de ouro. A adenina, o A, só dá a mão para a timina, o T. E a citosina, o C, só se junta com a guanina, o G. São esses pares que formam os degraus daquela escada em espiral que todo mundo conhece, a famosa dupla hélice. Agora sim, sabendo como é o fio, vamos ver a solução genial da natureza para conseguir empacotar essa molécula gigante. O primeiro passo é super esperto. Imagina um carretel de linha. A natureza faz basicamente a mesma coisa. Ela pega o fio de DNA e começa a enrolar em umas proteínas especiais que funcionam como carretéis, as estonas. É o começo de toda a organização. Esse conjunto, o DNA enroladinho nas estonas, ganha um nome técnico, cromatina. É, na prática, o nosso DNA num estado já bem mais compacto e organizado lá dentro do núcleo da célula. Mas a compactação não para por aí. Na hora em que a célula precisa se dividir, essa cromatina se aperta, se condensa e se dobra mais e mais, até formar aquela estrutura em forma de X que a gente sempre vê nos livros de biologia. Esse é o cromossomo no seu estado mais compacto. Certo. Agora que o manual está bem empacotado no formato de cromossomos, vamos ver como a biblioteca genética inteira fica organizada. É bom saber que essa organização não é igual para todo mundo. As células mais simples, como as de bactérias, que são procariontes, têm um cromossomo geralmente circular, meio solto lá no citoplasma. Já as nossas células, as eucariontes, são muito mais organizadas. Os cromossomos são lineares e ficam todos bem guardadinhos dentro do núcleo. E quando a gente pega todos os cromossomos de uma célula humana, tira uma foto e organiza eles em pares, o resultado é o que chamamos de cariótipo. É como se fosse um mapa completo de toda a nossa informação genética. E quantos cromossomos tem nesse mapa? Em uma célula humana comum temos 46 cromossomos. Eles são organizados, bonitinho, em 23 pares. Desses 23 pares, 22 deles são os chamados autossomos, que cuidam das características gerais do nosso corpo. O último par, o de número 23, é o que determina o sexo biológico. Se o par for XX, o sexo biológico é feminino. Se for XY, masculino. Tudo bem, já entendemos como a informação é guardada. Mas como a célula usa essa biblioteca genética no dia a dia dela? A resposta para isso está no que a gente chama de ciclo celular. O ciclo celular é basicamente a vida da célula, a rotina dela. É uma série de etapas que a célula passa para crescer e, eventualmente, se dividir para formar novas células. É o ciclo de nascer, crescer e se reproduzir da célula. E o mais curioso é que a maior parte da vida da célula é gasta se preparando para a divisão. Essa fase de preparação se chama interfase. E tem 3 passos. Primeiro a fase G1, quando a célula cresce. Depois vem a fase S, que é a de síntese, quando ela duplica todo o seu DNA. E por fim, a G2, um último check-up antes da divisão. E essa fase S é importantíssima. É aqui que a célula tem a responsabilidade de fazer uma cópia exata, perfeita, de cada um dos seus 46 cromossomos. É crucial que isso aconteça sem erros para garantir que as novas células recebam o manual de instruções completo. Mas e se acontecer algum erro nessa cópia? Bom, para isso existe um mecanismo de controle de qualidade fantástico, chamado apoptose. Se a célula detecta um erro que não pode ser consertado, ela pode ser programada para se autodestruir. É um sacrifício pelo bem de todo o organismo. E isso tudo nos leva a uma pergunta final que é super importante.
Esse ciclo celular, todo reguladinho, é a base da vida, do nosso crescimento, da nossa capacidade de nos curar. Mas o que acontece quando esse controle todo se perde? O que acontece quando uma célula ignora todos os sinais e começa a se dividir sem parar? Essa é uma questão que mostra o quanto a vida depende de um equilíbrio delicado e constante. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar.